vamos lá contar essa história aí de forma resumida, mas bem... Uma história muito, muito bacana de ser compartilhada. Meus pais são comerciantes há mais de 45 anos, há muito tempo. Não, ai, pai e mãe. Perdão, desculpa, né? Não precisava ter entrado assim, né, em tantos detalhes. Na idade, assim. Tudo bem. Há muitos Eles anos. começaram cedo, né? Começaram muito cedo. 3 anos de idade já tinha loja, né? Ó, trabalhando. Então, meus pais estão aí no mercado há muitos anos, no comércio. Então, eu tenho um contato com vendas desde que eu nasci. Então, se você pegar minhas fotinhas lá, eu tô sentada em cima de balcão de loja, né, esperando a mãe sair, dar o horário. Então, isso já é uma coisa muito, muito presente na minha vida. Porém, bem vendas, né? Minha mãe é do ramo de lingerie, na minha cidade, na cidade vizinha. E aí, com isso, já fui, assim, começando a entender que esse aí seria um ramo que eu ia ter que estar dentro mesmo, né? E aí vieram os meus irmãos do ramo artístico. Sim, verdade. Você é irmã do Luiz Henrique Irmã do Luiz Henrique Fernando. Sucesso pra caramba na nossa região aqui. Sucesso. Quando eu nasci, Fernando tinha 10, Luiz Henrique 15, e eles já tinham 2 CDs gravados. Então, assim, além do meio das vendas, o meio artístico também sempre foi muito forte, né? Sim. Na minha vida, assim. Então, toda a família tava aqui. Pois é, né? Não tem como. Tinha que acompanhar, né? Verdade. Tudo quanto é festa, eles estavam tocando. Estavam tocando. E aí, então, de pequenininha, sempre acompanhando essa vida de artista, de música. Então, acho que eu peguei aí e fiz a mistura, né? Da venda do produto e da arte, de criação. Enfim, além de tudo, eles são compositores também. Então, além de cantores, tem várias músicas gravadas. E aí, eu fiz essa mistura aí. Você juntou os dois? Juntei os dois e convivi muito com a minha avó, que é costureira. A melhor que eu conheci, assim, até hoje. Olha, que eu conheci muita costureira. Eu imagino. Você imagina, né? Mas ela é demais. E aí, eu fui, desde muito nova, assim, tendo uma forma bem autêntica, assim, de olhar pra moda, sabe? De querer o diferente. Desde muito novinha mesmo, assim, esse negócio de... Não é a mãe que escolhia a roupa, sabe? Eu ia lá e escolhia... Já tinha seu estilo desde pequenininha? Tá, já tinha meu estilo desde pequenininha. E aí, quando eu fui entendendo isso, eu pedia pra minha avó, tem uma festinha ali de 15 anos, será que você não faz um vestidinho pra mim? Mas como, né? Nessa época, assim, era difícil ficar. Não era Google, você não tinha essa coisa. Assim, você não tinha como mostrar. Eu ia falando e ela ia me entendendo. Aí eu ia numa rua, assim, que tem em Adamantina, que eu sou de lá, né? Numa loja de tecidos, comprava o tecido, não sabia a composição, nada, gostava da cor, da textura, falava, é isso aqui. Falava, vó, é se desse vira, jeitinho, né? bem assim, se vira. Dá uma rabiscada no papel. E ela desenvolvia. Pô, que legal. E aí, com isso, faz uma roupa pra mim, uma amiga começa a se interessar. Minha casa sempre foi o point pra se arrumar pros rodeios da vida. Sempre, minhas amigas que estão me assistindo aí sabem, a gente fazia uma reuniãozinha uma semana antes pra decidir a roupa de todo mundo. Caramba. Lá na minha casa, no meu guarda-roupa. Então, eu sempre gostei. E aí, quando eu tive que decidir o que cursar, eu já sabia que seria alguma coisa relacionada à moda, mas em Adamantina não tem, né? O curso de moda tem uma faculdade excelente. Então, pensando em ficar ali, falei, vou cursar publicidade e vou ir pro ramo da moda. Não, né? tadinho, publicidade não. Ai, olha, eu sou publicitário. Falei assim, eu vou. E aí, Antes que ela fale mal dos publicitários, não fala não. Mas não é bom, não. E aí, eu tive a oportunidade, através da escola, de ir numa mostra de profissões em Maringá. E conheci o curso mesmo de moda e entendi as disciplinas. E, assim, conforme eles iam apresentando, eu falava assim, nossa, é isso. Porque o que era o negócio? A minha paixão era a moda, era o ajudar as minhas amigas a se vestir, a escolher minha roupa, mas era a construção da peça. Entendi. Coisa, né, que assim, que a minha família ali não tinha esse know-how, eles tinham na venda. Sim. Mas a construção da peça era o que me encantava. Porque a lingerie já chegava pronta. Já chegava pronta, é uma loja de varejo E mesmo. você nunca pensou em seguir esse ramo? Tipo, produzir a lingerie? Não, nunca pensei. Nem assim, passou na cabeça? Não, nunca passou porque... Eu não sei, a gente... São poucas pessoas que vão ver a obra dela. É verdade, né? Exatamente, poxa. Olha o publicitário aqui, ó. Fila de lingerie na rua. Foi criativo agora, foi Pois criativo. é. Ninguém desfila de lingerie na rua. Não que eu ache ruim, gente. Olha só. Esse marido. E aí, assim, nunca foi a lingerie, porque minha mãe tem parceiros fornecedores de muitos anos e tudo ali todas as lacunas estavam preenchidas ali, né? Uma loja muito forte na cidade e eu, com essa paixão
pela moda, tinha uma dificuldade de conseguir encontrar aquela Entendi. peça que eu queria. E aí, qual que era o momento que eu tinha acesso a isso? Quando alguma mãe de alguma amiga se colocava à disposição de levar a gente no Prudent Shopping. Porque daí lá tem a entendi. loja de departamento, Sim. sabe? Então, assim, a gente que nessa época os blogs estavam muito fortes. Então, as blogueiras, que na época a gente nem chamava de blogueira sim. ainda, elas já estavam apresentando uma moda diferenciada e eram de difícil acesso. Hoje, em Adamantina, Dracena, né, que é onde a gente tem lojas excelentes que não produzem, mas compram de outras marcas e fazem uma curadoria incrível, mas na época a história era Não, Era só tudo parece que se diferente. vestia diferente, assim, com mais estilo quem era da capital, quem né? era da uma capital, meio de assim, São Paulo, era o O máximo, acesso né? era mais fácil, né? Eu acho que Sim. com chegada de internet, por exemplo, a gente consegue divulgar de forma mais rápida, o pessoal acaba aderindo e pedindo as coisas mais cedo, mais rápido, né? Exatamente. E naquela época era tudo um pouco mais complicado, assim. Então, Quem vê pensa que a gente tá falando de 80 anos atrás, De 80 né, anos gente? atrás. Não, eu tô mas o falando- quê? 9 anos? Você É. tinha 18 quando você começou a faculdade? 17, eu entrei com 17. Então, 10 anos atrás. 10 anos atrás. E, assim, uma carência já desde ali dos meus 13, 14 anos, né? Sim. Assim, então... Aí, enfim, falei, bom... Fui nessa mostra de profissões, adorei, né, todas as disciplinas ali apresentadas e falei, é isso. Porque eu nunca pensava em ir para São Paulo, que eu tinha uma preocupação. Primeiro que de ficar muito, muito longe dos meus pais, né? De ficar distante dos meus pais, dos meus irmãos. Eu sou muito apegada, 100% família. Ah, e a caçulinha, A né? caçulinha, Ah, pois é. Muito apegada. E aí, Maringá, sim, foi... Tudo fechou, porque era uma cidade mais próxima. E também a diferenciação de um curso para outro com relação à faculdade. Por exemplo, moda ali na Sesumar é muito focada para a construção de uma marca mesmo, chão de fábrica, que a gente fala. Costura, modelagem, estar ali no meio. Aí as outras faculdades de São Paulo, naquela época, hoje eu confesso que eu não estou muito mais por dentro. Mas eu lembro que era uma coisa assim, muito passarela, sabe? Não era essa a minha, não era isso que enchia assim meu. Era mais pro meus olhos. estilista do que, por exemplo, uma criação de marca. Exato, era muito mais assim, mais desenho e passarela e conceito. E eu queria o comercial mesmo, por quê? Puxando a venda forte, né? Os traços Sim. ali da minha família. Cresceu nesse meio, né? Cresci. Aí já pega a veia artística e falou, preciso criar, mas preciso vender Mas também. Exatamente. É isso que você falou. Eu sabia que eu queria, né, colocar pra fora, assim, isso que eu tinha dentro de mim, da criação, mas que precisava ser viável, Mas tinha que precisava ter o tino, vender. como tinha o tino comercial, eu preciso vender também, não adianta só Exatamente. criar. Não, exatamente. Prefiro ver numa loja do que numa passarela, por exemplo. Isso, era mais eu sempre pensava assim, seria uma vitrine. E aí fui para Maringá, fiz o primeiro ano de faculdade. No segundo ano, meu pai me chamou e falou: e aí, qual que é a sua ideia, né? O que você pensa? E eu tinha desenvolvido um trabalho no primeiro ano, todo ano ali dos 4 anos de moda na Unicesumar, você fazia um projeto integrador, que é um mini TCC. No final do ano, assim, você tinha que entregar. E o primeiro era a moda feminina, para o público-alvo que você escolhesse, para o segmento, tudo, qualquer coisa, né, que fosse roupa. Não importa se fosse lingerie, fitness, enfim. E aí eu já criei uma marca, não era Clarear, não tinha esse nome, mas já tinha... Hoje, quando eu olho para trás, era muito. A personalidade era a mesma. Já era mesmo, assim, sabe? Essa ideia, que foi o que eu sempre falei. A intenção de trazer para meninas como eu, que estava ali no interior, um acesso ao que elas estavam vendo nos blogs, né? Ao que elas estavam... E pensava muito também no preço. O preço sempre pegou muito para mim lá no começo, assim, da construção da marca. E essa história também tem no meu projeto integrador. E aí eu falei, pai, olha, eu tenho uma ideia sim, mas eu tô no segundo ano de faculdade. Eu acho que eu tenho tanta coisa para aprender ainda, né? Ele falou, bom, então o que você não aprendeu ainda eu te ensino e a gente vai... Caramba, vamos se que completar legal. aí, né? Porque eu entraria ali, ele confiou muito no meu senso, né, com a moda, na minha sensibilidade pela moda, e somou com a administração dele de anos, né? Sim. Tanto das lojas, quanto também da carreira dos meus irmãos, né? E você ganhou um presente, porque você sabia que a maior dificuldade são os sucessores a abrir as portas Sim. como fala? Sucedendos. Pros filhos. Sucessores. Sucessores. Uhum. E tipo assim, aí ele já viu o seu potencial e falou, não, vem. Sim. Porque é difícil você lá com 19 anos... É porque geralmente os pais querem deixar a loja pros filhos, né? E como você tava na faculdade já querendo construir tua marca, falou, e aí?
ele poderia muito bem falar, ó, você vai trabalhar com a gente, você vai desenvolver alguma coisa pra loja, né? Pois Não, e ele é. te deu a liberdade de criar a sua. Deu essa Isso é liberdade muito legal. de trazer alguma coisa com 100% Maria Clara, assim, né? E a moda íntima ali, que é a loja da minha mãe, são outras marcas. E aí a minha mãe, quem Sim. cuida há muito tempo, ele deixou, ele confiou mesmo de eu começar uma história ali Pô, que do bacana. zero. Eu falo assim, sorte mesmo, né? De ter pais, assim, que apoiaram. Eu sei que não é Sim, fácil. E sim. além do apoio emocional que eu tive, de incentivo, o apoio financeiro também, né? Sim. Que isso conta demais. E Ninguém abre uma loja do nada, do né? nada, exatamente. E ao mesmo tempo, assim, que eu falo que é sorte, é uma grande responsabilidade. Sim. Sim. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas ela teve os pais dela, né? E tá tudo bem. Mas e a responsabilidade de não decepcionar um Sim. pai e uma mãe, né? Eu penso assim, ele abriu a porta. Pois é. Você não deixou ela fechar. Você Sim. foi cultivando, deu o seu melhor, entendeu? Então, isso daí é mérito seu. É, porque não parou na primeira, né? Então a gente sabe que, exatamente. poxa vida, né? É. Eles estão bastante orgulhosos, Sim, eu acredito eu. Exatamente. E eu acho que foi muita troca, né, de conhecimento, como você falou. Foi. A sua visão da sua geração com a experiência dele. Com a experiência. É. Nossa, foi uma soma, assim, que quando eu olho pra trás, foi muito importante todas as falas que vieram ali de todo mundo dentro de casa, né? É uma empresa familiar e é uma empresa... E nós somos uma família que compartilha tudo, né? Tanto do pessoal quanto da empresa e respeita muito a posição um do outro, sabe? E se eu chego com uma ideia, assim, pro meu pai... um pouco, assim, diferente do que ele tá Sim. acostumado, ele me ouve, a minha mãe, os dois, assim, Legal. eles me escutam e falam, você tá certa disso? Eu falo, Você eu tá sou. louca, menina? Nossa, É. mas na hora que Pô, pergunta, então faz tá essa bom. perguntinha, né? Poxa Você tá certa disso? Meu Deus, começa até a já gelar, dá né? Mas É, porque demais. provavelmente eles vão querer apostar na tua ideia e vocês, tipo, você tem que estar certa, né? Sim, Porque com quando a gente certeza. fala de empresa, os números, né, não mentem, tem que bater, tem que fechar bater, a conta. É. Tem que fechar. E isso eu não aprendi na faculdade, isso eu aprendi com o meu pai, né? Com o meu pai e com a minha acredito. mãe. A minha mãe fala, meus pais, eles falam muito assim, custo, né, de empresa é para ser olhado todos os dias, todos os dias. É linda a roupa, tudo. Claro, eles falam, mas e aí, como é que tá? É viável, não é? Sim. Então, assim, eu aprendi muito isso com A eles. empresa tem que dar lucro. E é uma coisa que muitas vezes o pessoal que sai da faculdade não sai sabendo. A gente já passou alguns profissionais por aqui. Eu sempre lembro de um veterinário que passou por aqui, do Fábio Nogueira. E ele fala, você sai da faculdade como veterinário, mas você não tem ideia de como abrir uma clínica, de Sim. quanto custa, de como precificar. Ele falou, dentro do ciclo dele, da bolha que ele vive lá de veterinária, falou, tem um índice de suicídio gigantesco. Por quê? Porque a galera não sabe administrar. E às vezes até cobra caro, mas gasta muito mais por trás. E quando ele vai se ver, tá atolado em dívida. E ele Sim. fica perdido. E isso são várias profissões. E ninguém sabe administrar, né? Não existe uma matéria, umazinha, só de administração lá dentro pra falar, ó, você tem que abrir tua clínica. Às vezes você vai pagar um aluguel, uma energia, põe numa tabelinha, usa o Excel Pois ali. E assim, eu falo, se você não tem, então, essa experiência dentro da família, busque esse apoio Sim. de alguém, busque, né, um profissional para estar com você nesse sentido, para ajudar na parte dos custos, porque depois que... Faz toda a diferença. Você pode ter um produto bom, você pode ter um produto ótimo, você pode ter o melhor produto, mas se você não souber precificar, né, e poder saber o custo da tua Sim. empresa aí no final do mês, não vai fechar as contas e vai chegar um momento que vai ser obrigado a fechar. É verdade.